Hoje é a história do Arthur, uma criança que com apenas 1 ano e 8 meses conseguiu impactar a vida de muitas pessoas, principalmente dos familiares, mudando completamente a percepção deles sobre a vida. Tudo aconteceu no dia 28 de 6 de 2021. Nessa época, o Arthur tinha 1 ano e 8 meses de idade e a gente estava num sítio, que pertence aos avós do Arthur. Esse dia eu estava preparando as coisas para estar indo embora, porque a gente tinha passado uns dias lá. E aí eu dei um banho no Arthur e deixei ele na área lá do sítio, porque o sítio tinha uma casa, um gramado e um deck de madeira. Então eu deixei ele lá, perto do deck de madeira, junto com o pai, com o tio dele, com o avô e com os priminhos. E enquanto isso eu fui pro quarto para estar organizando minhas coisas. Passados uns 30 minutos, eu ouvi um barulho muito forte de algo caindo, e em seguida ouvi a prima do Arthur falando assim: o Arthur caiu, o Arthur morreu. Nesse momento eu me dirigi à porta do quarto e a visão que eu tive foi do meu esposo e do irmão dele correndo em direção à escada do deck e voltando com o Arthur, e o Arthur estava desacordado. Como a gente estava sem carro lá no momento, eles colocaram, o irmão do meu marido pegou a moto e o meu marido montou na moto junto com o Arthur nos braços e levou em direção à UPA, que era o local mais próximo ali para atendimento médico. Eu consegui estar indo para lá, com a carona de um amigo, e quando eu cheguei na UPA eu entrei e o médico veio conversar comigo. E ele falou assim que o Arthur tinha sofrido um traumatismo craniano muito grave e que ele estava com risco de óbito, risco de morte mesmo. Ele foi colocado dentro da ambulância, eu não podia acompanhar ele na ambulância. Eu segui de carro próprio lá para o Hospital Márcio Cunha. Cheguei lá, assinei todos os papéis da internação e entrei para dentro do hospital. E aí sim eu vi a maca dele, e aí eu tive a visão de como que ele estava com o olho muito roxo, com a cabeça muito inchada, já entubado, desacordado. E ali a gente seguiu para a UTI pediátrica. Quando eu cheguei na UTI pediátrica, tinha uma equipe lá esperando, com psicólogo e tudo mais. O médico veio conversar comigo, falou que ele teve um traumatismo craniano muito grave na cabeça, que precisavam fazer uma tomografia de crânio para saber qual que era a extensão, daquela gravidade ali, daquele traumatismo. Tudo que a gente não queria que tivesse acontecido, aconteceu. O Arthur tá com hemorragia, o crânio dele, eu vou explicar de maneira leiga, ele falou que o crânio dele tinha partido um pedaço e tinha estilhaçado no meio do cérebro, que causou hemorragia, e realmente o caso dele era muito grave, que ele iria fazer a primeira cirurgia, para retirar um pedaço do crânio, porque o cérebro estava inchando, então precisava fazer uma craniotomia descompressiva ali no cérebro, para o cérebro se recuperar, Ia colocar um dreno também para tirar o sangue que estava na cabecinha dele, e aí a gente ia ter que fazer essa cirurgia, o que foi feita, e aguardar 72 horas para saber como que ele iria reagir. Após essa primeira cirurgia, ele perdeu o movimento do lado esquerdo do corpo, o que já era risco, tendo em vista que a prioridade ele era salvar a vida do Arthur. Então, assim, como o cérebro é algo muito sensível, acabou que ele foi atingido ali e ele perdeu a movimentação da parte do lado esquerdo do corpo. Ele ficou com uma hemiparesia. Após isso, o Arthur demorou para recobrar a consciência. Ele ficava fora do ar, não esboçava nenhuma reação, não olhava fisicamente para a gente, não falava. E quando, depois de duas semanas, por assim dizer, que ele começou a ter alguma reação, ele já voltou a ser um bebê, Ele já não era o mesmo Arthur que do acidente. Ele voltou a ser um bebê, então ele voltou a ter que aprender a andar. E sim, ele foi recuperando, os movimentos do lado esquerdo, começou a andar, começou a falar, pelo menos mamãe ele já falava, começou a se alimentar também e foi progredindo, Os médicos falaram que perante o acidente dele, a melhora dele foi muito rápida. O que mais demorou aí foi recobrar a consciência, que demorou as 2 semanas. Mas depois disso, ele foi evoluindo muito rápido. Então a gente foi, nessa época eu já tinha passado pelo setor da UTI,
intermediária e estava no apartamento. Aí eles foram e marcaram a segunda cirurgia, porque durante esse tempo que o Arthur ficou internado, o líquido da cabeça dele, do cérebro dele, tinha aumentado muito, tinha ficado uma bola, né? Aí no dia 30/7, o Arthur foi e fez a segunda cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, né? No dia 2/8, como ele já estava estabilizado, o médico deu alta hospitalar para ele. O Arthur, até hoje, né? Hoje ele tem 4 anos. Ele faz terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudióloga. Ele estuda, né, para ajudar nessa questão de comunicação mesmo, né, com outras crianças e tudo mais, para ele desenvolver. E a gente faz acompanhamento dele com os médicos, né? E aí o Arthur segue aí até hoje, né? Faz todos os tratamentos e cada dia tá melhor.